mais alguém, enfim, terem acesso, tá? Eu acho que eu nunca conversei com vocês antes, eu sou do setor comercial, eu faço toda a parte contratual, novas propostas, novos negócios, enfim. Eu entrei na reunião pelo que o Felipe falou, né? Ele passou para mim que ele fez a visita aí para vocês, que existe aí uma intenção de aplicar algumas melhorias utilizando o Vulkan. Então, a gente vai dar esses próximos passos para vocês conhecerem o Vulkan, tá? Daí aqui na reunião tá o Cléser, que é o nosso técnico e implantador, o Felipe, que já esteve aí, que já falou com vocês, então, a partir de agora, eles também. A gente vai aprofundar algumas perguntas, vai fazer algumas coisas para saber como conduzir os próximos passos com vocês, tá? Felipe, tu tem alguma coisa para repassar? Não, acho que seria isso. Beleza. Vamos lá, Cléser, tu tinha feito algumas anotações de algumas perguntas que a gente precisa começar, né, para entender um pouco melhor do negócio. Um deles é referente ao CNPJ, certo? Acho que a gente podia começar por esse. Isso mesmo. Boa tarde a todos. Eu fiz um levantamento aqui pelo que a gente tem nos cadastros. Vocês têm três empresas que são matriz e filial, né? Que é São José, Rio do Sul e Florianópolis, que é CNPJ 1, 2 e 3, Casa do Povo, no caso. Altoff de Florianópolis e Palhoça, CNPJ 1 e 2. E Comercial Altoff de Itajaí e Criatic em São José, que são separadas, né? Confere essas informações. São, Certo. são sete, né? Uhum. Todas elas são do mesmo regime de tributação ou uma outra é do Simples Nacional ou uma é do lucro real, outra é do lucro presumido? Duas no Simples e duas no Presumido. Duas no Simples, duas no presumido. É isso aí. Certo. Certo. Qual que aqui de Rio do Sul, então, pelo que eu vi, eu estava dando uma olhadinha na base de dados, então é a do presumido, então é isso? Que daí envolve São José e Florianópolis também. Seria isso? E, Certo. correto. É, a outra que é do presumido, qual que é? É Altoff ou Comercial Altoff ou Criatic? Igual Criatic é do presumido também. Certo. E as outras, então, a Altoff, que tem matriz e filial, essa é do Simples. A E a, de, Altoff e a Comercial Altoff. É e no a Simples. comercial do Simples. Ok. Uhum, beleza. Só para a gente já fazer um mapeamento inicial aqui, porque caso a gente vá utilizar a mesma base de dados para tudo, então a gente tem que ter uma configuração padrão, por exemplo, para a parte da tributação, né, que envolve essa parte do presumido. E aí, para as empresas do Simples, a gente iria para as exceções, né? Então, faria regras para o sistema tributar como no Simples, mas compartilhando o mesmo cadastro. Aí um ponto que foi levantado, que até eu conversei com o Felipe aqui, ele comentou que vocês têm um CD. Aí eu queria entender como que é feito o processo, né? Tudo é comprado por esse CD, depois vocês fazem, eu não sei quais dos CNPJs aqui que são o CD, ou se é algum que não está na relação aqui que a gente conversou, e se vocês fazem nota de transferência para o que é a filial do CD e as demais vocês fazem nota de venda no custo, como que funciona esse processo? Isso. A gente faz nota de transferência para as filiais e as que estão fora ali, a gente faz uma nota de mais baixa de venda ali. Entendi. Faz pelo custo, então. E um E, pouco mais. e as compras são centralizadas pelo CD ou as outras empresas também fazem compras? Compras também. Fazem compras também. Isso. Certo. E referente aos cadastros, porque assim, acho que até foi comentado ali na visita, é, foi informado que seria o mesmo código para todas, né? Eu não sei se é isso mesmo, se, né, por exemplo, o código 10.000, por exemplo, é o mesmo produto em todas as lojas, ou pode acontecer de o 10.000 ser o produto A e o 10.000 numa outra loja ser o produto B.
Algo nesse Agora, sentido? agora está sendo diferente, Tá mas a sendo gente, a gente quer padronizar, né? Deixar tudo padronizado certinho, né? Ah, tá. Hoje, então, o mesmo produto pode ser o mesmo produto, nas filiais são códigos diferentes, é isso? Algumas sim, E Tá. numa mudança, numa possível mudança de sistema ou em alguns processos melhorados, poderia ser padronizado em todas as lojas. O poderia. mesmo código para todos os produtos. Isso. Esse é um ponto bem importante a gente relatar, porque, assim, numa possível migração, né, acredito que você deve ter as identificações, então, em cada loja do que cada produto. Mas a gente vai fazer uma migração de dados, então, de uma loja para outra vai mudar, isso vai mudar uma rotina interna de vocês, né, as identificações e tudo mais, né. Sim. Até estava dando uma olhadinha aqui na base de dados de Rio do Sul, não tem um EAN no produto. Então a gente não tem como fazer um comparativo, né? Saber que aquele produto 10.000 que eu citei de exemplo antes poderia ser o produto 11.000 na outra loja, né? Então a gente teria que conversar referente a isso, como fazer esse detalhamento, né? Mas daí é um ponto aqui que é bem importante que eu já vou deixar uma interrogação aqui para a gente se avançar aqui na implantação, né? Para a gente ver esse detalhe que é bem importante. Deixa eu ver aqui, ó, essa pergunta aqui já foi respondida. Essa também, essa também. E os preços dos produtos, eles são os mesmos ou tem uma variação entre as filiais ou as outras lojas que não são filiais, mas que pertencem ao mesmo grupo? Não, é o mesmo. Mesmo preço. Pode ser uma tabela única geral para todas as lojas. É isso. Ok. Referente às entradas, nessa questão do CD, né? É, qual que é o CNPJ que é o do CD? Em qual cidade que ele está? 00139, final. É Ah, 83 15 003. certo, 00130. Esse é em São José, então, é isso? E, Ok. Essa base de dados eu não acabei não olhando, mas assim, vocês fazem nota de entrada, feita a precificação através da nota de entrada, gerado o estoque disso através das entradas, como que funciona? Se tem alguém responsável por isso, é, nesse CD que faz esse processo, ou não é feito? Precisaria entender essa questão. sim, é feito tudo por lado. Com a precificação, a gente faz por exemplo, faturamos pelo CD e fizemos o despacho por ali também. Uhum, certo, mas então nas compras existe uma importação de XML das entradas, que alguém faz o cadastro ali e faz Isso. essas tratativas, é isso? Certo. Eu estava dando uma olhada aqui em Rio do Sul. é, Hoje não é feito, pelo que eu vi, não é feito a importação. Digamos assim, como você tem o CD, que é o CNPJ 1, né? Em Rio do Sul é o CNPJ 2. Então, se você faz nota de transferência, hoje, pelo que eu vi, é feito o estoque manual. Ele não é importado uma nota, né, para gerar esse Não, estoque. a gente faz manual. Só um Faz manual. minutinho. Alô? Oi, fala aqui. Freio? O mecânico vai arrumar aí, vai vir lá de Tuporanga lá. Ele vai arrumar aí. Então, mas é o freio, né? Tá, tá. Mas ele vai aí, o mecânico aí. Eu já pedi aí uma emergência aí. Ele já tá indo aí, tá? Tá, beleza. É que eu tô numa reuniãozinha aqui, mas aí ele vai na semana que vem, segunda ou terça ele tá aí. Tá. Eu te dou uma ligadinha já pra afinar contigo isso aí já, tá bom? Valeu. Deu. Só um minutinho, para uma emergência. Não, tranquilo.
Dando continuidade aqui, nesse processo que você comentou, então, realmente é feito manual, né? Uhum. Nessa questão de utilização do compartilhamento de bases de dados entre matriz e filial, a gente tem uns facilitadores que você vai emitir a nota fiscal, então, e existe uma tela que você faz a importação do XML de forma automatizada. Então, ele já entraria totalmente no teu estoque. Não precisaria de alguém, digamos, para fazer essa alimentação do estoque manual e até mesmo nem importar o XML. Você vai numa tela entre as 3 filiais ali, né? CNPJ 1, 2 e 3. As demais não, as demais teria que importar o XML porque elas não são filiais. A gente compartilharia o mesmo banco de dados para questões de cadastros, mas elas teriam que importar o XML por se tratar de não ser filiais, né? Mas aí o Uhum. código seria o mesmo também. Quem for fazer esse procedimento é um processo mais fácil, né? Porque ele vai ter que associar o produto ao que realmente está na nota fiscal, é o que já existe o cadastro. Então facilita bastante nesse processo aí, você vai ter uma certa facilidade em todas as lojas nesse quesito, até referente ao tempo disso, né? Então a pessoa ia lá, pegava uma nota, faria todos os itens na nota de entrada, ela vai clicar num botão ali entre matriz e filial e o sistema vai fazer essa entrada automatizada dos estoques. Tá. É, Pela a nota, né? contabilidade. Oi? Não, pela nota que a gente envia. Isso, exato. A contabilidade das empresas, apesar de ter simples e presumido, é tudo a mesma contabilidade? Isso, Qual que é a contabilidade mesmo? Fontales, Contábeis. São José. São José. Beleza. As vendedoras de vocês, elas têm algum tipo de comissão, alguma coisa? Vocês controlam isso? Como que funciona? Só para a gente entender alguma parametrização específica, às vezes poderia precisar ter, né? Ganha a comissão. E é sobre faturamento, tira um relatório de vendas de cada uma ganha um percentual, algo nesse sentido? Uma comissão Isso, fixa? sobre o faturamento. Faturamento de cada vendedor, aí coloca uma comissão fixa para cada uma delas, então. Correto. E vocês já usam esse controle de comissão hoje no Sysfatura? Não. No sistema atual, não. Controlam tudo por fora com relatório só de vendas. Uhum. Tá. Provavelmente eles devem emitir um relatório simplificado das vendas do período do mês, né? E aí aparecem as vendas de cada uma e verificam o valor de que cada uma vendeu Pode. e aplica o percentual fixo, é isso, né? Isso. Beleza. Ok. Não é pessoal fixo, é variável. Ah, certo, é por vendedor, mas digamos, o fixo que eu queria dizer que às vezes pode ser fixo para aquele vendedor, mas entre um vendedor e outro pode ter uma variação, aí depende o número de vendas, valores, Depende da metas, faixa que atinge. É tipo uma meta ali de valor. meta de valor por vendedor. Isso. Entendi. E, Rafael, cada loja, por exemplo, tem um gerente, tem um responsável por esse tipo de gestão, de controle? Tem. Tem, cada loja tem o seu responsável, digamos assim. Uhum. Ok. A gente estava conversando internamente aqui. O ideal, assim, né? Eu não sei como funciona a estrutura referente a isso hoje, mas você tem alguém que, por exemplo, entenda do sistema, que se alguém, às vezes um gerente teu saia da empresa para você não ficar na mão, para ele explicar como que é o funcionamento, o que que ele precisa fazer, para, digamos assim, a tua loja continuar com a rotina normalmente, né? Na falta de algum profissional, Sim, tem. tem uma pessoa responsável por isso. Quem que é essa pessoa? Aí de Florianópolis? Hum. Geralmente é o gerente da loja. Ah, certo. O gerente de cada loja, no caso. Isso. Certo. Mas se por acaso ele vir a sair, né? Só estou supondo algo aqui que às vezes não vai acontecer, mas assim, normalmente o que a gente faz é uma implantação desse tamanho, né? Abrangendo 7 lojas e tudo mais.
sempre teria uma pessoa, o ideal, né, seria ter uma pessoa responsável que ela saiba de todo o processo, né, de todas as lojas, para facilitar nesse, né, para você nunca ficar na mão, digamos assim, né? Então a gente tem experiências com outras empresas aqui, com várias filiais, que nos acompanharam na implantação do sistema. Eu lembro de uma que a última era 5 filiais, ela nos acompanhou e presencial em 2 filiais, o processo todo. E aí nas outras 3 filiais foi bem mais tranquilo, porque pôde nos passar quais eram as demandas de cada local e tudo mais, né? Então isso facilitou. E quando alguém, digamos, sai da empresa, um caixa, enfim, né? Essa pessoa, ela está bem apta a passar todos os detalhes referente ao funcionamento geral. Então, a gente, Até, desculpa só interromper, Cláudia, até para contextualizar para o Rafael entender, isso tem impacto, Rafael, no momento da implantação. Hoje, a implantação ela é feita, por exemplo, um pacote de horas. Então, se nós contarmos uma implantação, a parte do treinamento, do zero para todas as lojas, ou cada vez que alguém sair, vocês precisarem contratar um pacote de treinamento, isso se torna muito mais oneroso, perde-se muito mais tempo na loja. Então, só essa é a nossa preocupação de entender se teria alguém que poderia sempre intermediar isso para facilitar mais para vocês, na verdade, do que para a gente. E a gente sempre ter um ponto de contato de repassar, por exemplo, as informações todas para uma única pessoa e ela repassar para os demais, para isso não se tornar caro para vocês e ocupar o tempo, Isso é como eu falei. tranquilo. Foi Isso é tranquilo tranquilo. isso? Tá, beleza. então tá, deixa eu ver aqui. Acho que tem aquela parte do financeiro, né, Kleiser, das integrações bancárias, né? Isso é questão porque hoje, pelo que foi passado, vocês gostariam de fazer as vendas no TEF para ter um melhor controle referente às baixas nos cartões e tudo mais, né? Acredito que hoje é só feita a venda e não é feita uma baixa disso, né? Isso vocês recebem, mas no sistema fica em aberto, né? Porque você teria que controlar cada venda. A gente tem uma automatização referente a isso, né? Você tendo o TEF na no caixa, todas as vendas elas ficam registradas com um código de cada operação. Isso no dia seguinte você pode capturar uma conciliação que a gente tem um parceiro, uma van bancária aqui que se chama Netsera, com o teu banco. Isso já vem toda a parte digamos, as vendas de hoje já vêm conciliadas. Ou seja, então a gente vendeu, você sabe que o teu adquirente ele recebeu aquela venda. E determinada data você vai receber também aquela venda, né? Então isso também tem uma forma de automatizar. Todo dia é capturado esse arquivo, você vai clicar num botão no sistema, ele faz essa captura das vendas do dia anterior e dos pagamentos que você recebeu. Os pagamentos que você recebeu, faz a baixa também automaticamente no sistema, ele faz um cruzamento de informações. Digamos que, apesar de ter o TEF, nós sempre orientamos a continuar em forma de contingência com o equipamento POS, que é o equipamento separado que vocês utilizam hoje, né? Por alguma eventualidade, algum problema de internet, alguma situação que o TEF possa vir a não comunicar, enfim, né? É difícil ocorrer, porque hoje tá cada vez o pessoal está cada vez mais utilizando essa rotina, então é mais difícil ocorrer algum problema, mas se ocorre algum problema, ter o POS, que você vai registrar a venda manual, ela vai ficar pendente para o operador do caixa informar qual que é o número sequencial único, que é o NSU que a gente chama, qual que é o ID da transação e tudo mais, para que no dia seguinte, quando esse arquivo retornar da van bancária, a gente consiga identificar, né? Realmente não foi pelo TEF, ele foi pelo POS, foi uma operação manual, mas foi feito o operador do caixa foi lá e informou manualmente depois todos os dados que precisam para fazer essa sincronização, para a gente saber qual que é a parcela, qual que é o contas a receber e que nós precisamos fazer os vínculos e depois fazer as baixas quando retornar, né? Então temos essa funcionalidade também.
foi comentado sobre conciliação de DDA, pagamento de fornecedores também pelo sistema, também é uma outra integração que a gente tem aqui, que é possível ser feita, né? Tudo depois a Luana vai passar para vocês como são pacotes opcionais, né? Mas que são bem interessantes a ser utilizados para facilitar o teu dia a dia e ter um melhor controle referente a toda a tua parte financeira. Hoje, o financeiro é individual por loja, por exemplo, tem uma pessoa responsável pelo financeiro em cada loja, ou é meio centralizado em alguém? É centralizado. É centralizado. Aí, por exemplo, fica uma pessoa responsável pelo financeiro geral e as outras Sim, lojas é só pelo caixa mesmo, correto. certo? Nas outras lojas, aliás, nas empresas, vamos citar o exemplo da CNPJ 1, 2 e 3, é uma conta bancária só que você tem para as 3 lojas ou é individual? Não, uma conta bancária para matriz e filial. Certo, é uma única conta no caso. Isso, Uhum. Então, então, na verdade, você tem 7 lojas, teria 4 contas. correto. Ok. Uhum. Beleza. Aí, assim, vocês fazem muita venda no crediário ou é mais Pix, à vista, cartão, débito, crédito, É cartão e Pix. cartão e Pix? Certo. Para uma migração de dados, né, digamos assim, a gente teria que verificar todos esses detalhes referente aos códigos, que é uma questão que a gente tem que avaliar como fazer, né, em conjunto com vocês, sobre essa distinção de códigos do mesmo produto entre as empresas. Uhum. A gente teria que prever também você precisaria dos faturamentos que você já fez até hoje no sistema ou ele poderia ficar em forma de consulta? Não, precisaria, né, Maurício? Futuramente? Ah, Os faturamentos, tu diz os relatórios totais ou as notas? Assim, tudo que você fez até hoje de faturamento, né? A gente poderia deixar uma base do Sysfatura para consulta. Eu só pergunto por conta dessas questões de códigos diferentes, né? Porque como o mesmo produto ele pode ter códigos diferentes, como é que a gente vai fazer, né? Esse cruzamento para saber que realmente aquele produto foi vendido naquela filial, sendo que ele pode ser um outro código. Essa que é a nossa preocupação também em deixar isso sim. transparente para vocês, né? Talvez se a gente deixasse uma base de dados de consulta do Sysfatura, né? Vocês utilizariam ela por um tempo em todas as lojas e daqui a pouco, né, ela não precisaria mais nem ser utilizada, né? Às vezes, daqui a pouco o sistema, o Vulkan, o ERP vai ter alimentação própria, então nem vai mais precisar os dados referentes às outras lojas. A gente gostaria Uhum. de saber se isso poderia ser nesse cenário. É, Assim, se deixar a cópia, ok, pode ser, só para consulta por um tempo, aí tá ok. Beleza, tá certo. Ok, aí os clientes, provavelmente vocês gostariam que também convertesse todos, né? Então a gente também teria que fazer uma análise geral de todas as bases de dados, porque às vezes eu, Cléser, posso ter o seu cadastro 1000 no CNPJ1, posso ter o cadastro 2000 na outra loja e na outra loja eu posso nem ter o cadastro, né? Então, esse também é um ponto que a gente vai avaliar aqui como, né, fazer essa verificação de CNPJs e CPFs para trazê-los, né? Então, não vai ser o mesmo código que era antigamente na outra loja, né? Mas essa uhum. é uma situação que a gente pode fazer. Eu vi aqui que vocês têm bastante clientes aqui. Eu dei uma olhada aqui, né? Tem bastante clientes que vocês têm o cadastro. Sim. Antes, em conversa interna, que a gente estava pensando, né, já mais para frente, mas só para montar alguns cenários numa possível migração, por onde que nós começaríamos, né? Por qual loja, por qual região, enfim.
E nós tínhamos pensado na daqui de Rio do Sul, mas aqui de Rio do Sul ela é uma filial, certo? Ela não é o CNPJ matriz, né? Ali é uma filial. Aqui é uma filial. Por exemplo, numa ideia de vocês, né, já pensando a longo prazo, por onde que vocês acham que seria o ideal começar uma migração? Por qual CNPJ ou por qual empresa? Eu tenho que começar pelo CD, né? Para já começar certo. Para já começar de cima, tá? Uhum. Enfim, só foi uma pergunta que a gente ficou fazendo aqui, imaginando e perguntando aí para vocês, para a gente entender. E Tudo no CD e nas lojas ali eu vou operando, vou botando ele. uhum, e Então, a pô, gente vai fazendo gradativo, né? Conforme os CNPJs. E, Rafael ou Valesca, hoje, utilizando o Cisfatura, né? Se vocês lembram de mais algum detalhe, mas algo assim que seja muito bom, uma mudança, uma melhoria, além do que a gente citou aqui de algumas rotinas mais automatizadas de financeiro e algumas melhorias que vão vir, mas tem algo assim que incomoda muito vocês hoje ou que vocês esperam muito uma melhoria para a gente saber priorizar isso, entender como que a gente vai atender vocês com o Vulcan? Que vocês lembrem agora assim, não, isso aqui precisa mudar, isso aqui precisa melhorar. Seria o servidor na nuvem, né? Daí a Ótimo, gente tem acesso. sim. Alguma coisa de rotina, por exemplo, rotina administrativa, financeira, de estoque ou alguma coisa assim, Para o Felipe, né? Seria também ali a gente ter um plano de contas, né? certo? Para ter os relatórios prontos ali. Uhum. Certo. Parte de E aula. na parte de estoque, ali o cadastro ele ser completo para, né? Com imagem, inclusive, do produto. Atualmente, vocês já usam alguma coisa de imagem no sistema? No Não, sistema atual? Não? Seria uma melhoria, seria algo que vocês querem implementar. sim. Ok, entendi. Mas essa imagem, vocês anexariam a imagem, fariam o anexo dessa imagem manualmente e ela teria que ser consultada em qualquer momento, aliás, em que momento, né? Apenas numa consulta de produto, na hora que está fazendo a venda, como que seria isso? Que a gente tem umas situações ali que é na consulta do produto, né? Seria na consulta do produto, né? Na consulta dele mesmo, tá? A Ok, venda, porque se eles colocarem o código errado, aí tem que aparecer a foto para eles verem que eles estão colocando o produto errado. certo. Vou anotar esse Certo. ponto aqui, então. Ok. E hoje, como é que funciona nas lojas? Toda loja trabalha com o frente de caixa, tem ali os frentes de caixa, e tem também licenças de retaguarda, que a gente chama, que fazem só a parte de gestão, de tirar relatórios, por exemplo, o acesso da gerente. Isso já acontece separado? Vocês já trabalham dessa forma? Não, na realidade a gente não usa, só usa eles como frente de caixa, bem dizer. Mais nada. Certo. E quando, por exemplo, a gerente daquela loja precisa de algum relatório, precisa de algum dado mais específico, algo assim, ela solicita para alguém? É isso? Não, ela retira ela mesma. Tá, entendi. Ela retira por esse mesmo acesso que seria o frente de caixa, por ali ela consegue retirar os relatórios também. Isso. É isso, tá. É, nas outras lojas, eu vi que aqui em Rio do Sul vocês usam bastante o pedido, e aí depois é gerado a impressão apenas no caixa, né, da venda finalizada. Nas outras lojas também acontece isso, ou mais é operação no frente de caixa mesmo, ou vocês costumam, o vendedor vai lá, fez o atendimento ao cliente, ele vai lá, faz o pedido e depois ele é redirecionado ao caixa, com algum número de pedido, algo nesse sentido, ou com o nome dele, né? Não, todas as lojas fazem a pré-venda e o cliente vai para o caixa com o número da pré-venda. Certo. É isso aí. Raramente o cliente vai no caixa
Direto. Direto. Daí ele, quando ele chega no caixa, ele só informa o nome ou ele tem esse número da pré-venda, algo assim, ele se identifica no caixa. Número da pré-venda. Número da pré-venda. Daí, como já está pronto, só vai lá, gera a impressão em série, faz a cobrança e já está resolvido, né? Ok. Então, beleza. Hoje vocês trabalham com alguma questão de e-commerce, venda online ou algo nesse sentido? Sim. E eu não lembro, o Felipe já tem alguma coisa integrada com o Cisfatura? Não. Não tem, né? Eu não lembrava se a gente já tinha conversado sobre isso. E vocês pretendem, por exemplo, ter isso integrado ao sistema? Fazer o e-commerce integrado ao ERP para fazer o controle de estoque e tudo mais? Sim. Seria bom, tá. Qual a plataforma que vocês utilizam, Valesca? A Shopee. Direto na Shopee. Tá. E hoje, como não está integrado no sistema, vocês fazem um controle à parte dessas vendas ali na Shopee? Tem uma pessoa controlando esse tipo de venda, é isso? Tem. Isso. Tá. Entendi. Integrado ao sistema facilitaria bastante esse controle de estoque dos pedidos, inclusive das fotos, né, Clésia? Sim, também. Também ajuda bastante. Uhum. E a gente confere como é que tá essa integração também. Referente ao cadastro do produto, né? Como que a gente poderia conversar com vocês, né, para essas identificações, né? Referente a quais IDs que a gente deixaria, como que a gente faria, né? O produto, o 10 mil é numa loja, mas é o 11 mil na outra. Como que vocês teriam uma ideia para a gente resolver esse cenário, né? Para a gente concentrar tudo apenas numa base única. Porque assim, ó, etiquetado com o código, tá? Então, assim, a maioria, só se algum produto mais antigo, tá? Não, o código tá diferente. Porque os novos, o CD já manda tudo com etiqueta. E quando a gente transfere de uma loja para outra, já transfere com o código que já está cadastrado na loja. Então, não é o mesmo código. Quando eu transfiro aviamentos aqui da Criatic para Rio do Sul, para Itajaí, eu já mando para ela o código que eu uso aqui. E ela cadastra lá o mesmo código. Certo. Uhum. Então, não vai ter tanto, se tiver, vai ser poucos, vai ser produtos antigos. Entendi. Nesse cenário, então, a gente poderia talvez fazer um mapeamento de estoque, né? Como vocês alimentam o estoque, talvez levantar o estoque de cada empresa e aí fazer um deparo ali, né? Fazer um comparativo. E daí vocês teriam que nos ajudar nesse processo, que como a gente não conhece o produto, às vezes a descrição às vezes não é a mesma, mas ela é parecida, né? Então, vejo eu que a gente poderia seguir nesse caminho, né? Acredito eu que chegamos o mais próximo do cenário ideal e indo nesse raciocínio aí. Beleza, vou deixar anotado aqui também isso. Essas seriam as perguntas iniciais que eu teria. O Felipe e Lona, vocês têm mais alguma pergunta inicial Só que por precisariam? curiosidade, vocês trabalham com licitação, Valesca? Não, Não? Beleza, só para saber. Que a gente no RP tem um módulo de licitação, então, só para saber se teria configuração, algo nesse sentido. Boa tarde, gente, tudo bem? Boa tarde, Valesca. Boa tarde, Rafael.
Então, assim, eu não tenho nenhuma pergunta, né? Para vocês entenderem, a gente faz essas perguntas porque a gente já está imaginando um cenário com um novo sistema, né? Então, é um cenário um tanto quanto complexo, onde a gente vai operar meio que todas as empresas juntas com o mesmo acesso, né? Tu iria conseguir acessar todas as empresas, tu ia controlar o teu financeiro, a gente ia conseguir tirar alguma questão de relatórios com os totalizadores de todas as empresas, talvez algo que tu não tem hoje, né? E então a gente fez essas perguntas para a gente conseguir sanar essas dúvidas iniciais, né? Acredito que, não sei se seria o momento, mas se vocês quiserem, o Cléser poderia demonstrar um pouco da cara do sistema, né? Para vocês entenderem como ficaria separada essa questão de filiais, entenderem também um pouco ali do financeiro, como é que ele vai se apresentar no dia a dia, porque a operação em si do caixa, né, ela é mais tranquila. Acho que um RP, um sistema em nuvem, justamente o teu maior ganho vai ser unificar todas as informações em um único lugar, um único ambiente, que era uma das reclamações que haviam sido feitas, né? Então, eu acho que, Clésia, se tu quiser demonstrar um pouco como ficaria separada a questão das filiais, né? Acho que no próprio sistema do Dev ali tem diversas filiais, demonstrar um pouco do financeiro, que acredito que essa vai ser a grande diferença aí de saltar de um Sysfatura para um Vulkan, né? Que é conseguir ver tudo numa uma visão mais macro do negócio, né? Hoje tu tem que entrar, solicitar para os teus gerentes relatórios, solicitar, fazer as análises por loja, né? Talvez a gente conseguiria alguma coisa pronta já disso e facilitar o teu dia a dia, automaticamente ganhando tempo para vocês em todas as lojas, né? Só para a gente entender, para fazer essa demonstração, vocês têm tempo para a gente poder demonstrar? Vocês estão com algum prazo, com algum horário específico? Estou esperando o gerente aqui, o Giordani, ele está vindo daqui às 3 horas. Tá. Vocês preferem que a gente faça uma demonstração rapidinha só do Cléser mostrar a tela ou preferem algum outro contato? Pode ser uma demonstração rápida? Ainda ele pode se atrasar um pouquinho, pode ir tocar o Tudo pau bem. aí. Beleza, vamos. Vou compartilhar minha tela aqui, então. Só um instante. O Giordani está vindo aí. Da onde? Vale alimentação, vale transporte, Tá. não sei, minhas férias. Estão todos visualizando a tela? Sim, aham. Sim. Beleza. Então tá, essa aqui é a parte do sistema, como vocês vão ter o acesso, né? Deixa eu deslogar aqui, colocar um pouquinho para o lado. Aqui vocês vão poder trocar, alterar o usuário aqui, por exemplo, vocês estão na filial 1, fazendo todas as operações referente à filial 1, né? Se tiver que fazer operações de entrada, qualquer outra situação, você pode acessar outra filial. O financeiro você consegue visualizar através de qualquer filial. Isso a gente tem parametrização no sistema, né? Então, se eu vier aqui no baixa de títulos a receber, por exemplo, se eu pegar aqui uma emissão, um vencimento, eu consigo, deixa eu ver se aqui vai ter alguma coisa de filial, mas aqui ao lado esquerdo, onde está a filial 1 aqui, ó, iria aparecer a filial, né, das outras lojas. Então, o que, que a gente faria? Filial 1, 2 e 3, para os CNPJs de São José, Rio do Sul e Florianópolis, o 83.715. Para outra empresa que tem matriz e filial também de Palhoça e Florianópolis, né, da Autof, a gente criaria a filial 101 e 102, porque daqui a pouco a Casa do Povo abre uma outra filial número 4, que é o mesmo CNPJ aqui de Rio do Sul, vamos supor. A gente colocaria a filial 4 no sistema, para vocês enxergarem de uma forma uma forma melhor, né? Qual que é a filial 1, qual que seria a outra empresa que é a filial 1, mas é outro CNPJ. Então, aqui no canto direito, aparece isso em qualquer lugar do sistema referente a estoques, entrada aqui também, né? Eu vou demonstrar aqui como eu vou sair do sistema e entrar, logar em outra filial. Aqui eu fechei o sistema. Ó, aqui eu tenho as filiais, ó.
Então seria, no caso de você, filial 1, 2, 3, 101, 102, e as outras a gente colocaria 201 e 202. Perdão, 201 e 301. Porque daqui a pouco uma outra pode também ter uma filial, né? Então a gente segue o raciocínio do final sempre ser a filial que vocês precisam enxergar. Então aqui vai clicar aqui, vai colocar o usuário, senha, vai acessar o sistema, que você já está com o sistema aberto. Aqui ao canto, no lado esquerdo, cada usuário pode ter 14 telas de acesso rápido, né, das telas que ele mais utiliza, para clicar aqui e já ir no local que interessa. Então eu estou aqui no cadastro da entidade, cadastro do cliente. Aqui ao lado direito você consegue buscar as telas pelo nome delas. Então, por exemplo, a entidade, né? Ele aparecer todas as telas que referem-se à entidade aqui do lado direito, clicando 2 vezes você abre. É que nem o Sysfatura, toda a tela também tem um número, só que elas são números distintos, né? Então, esse quesito é conforme a funcionalidade do Sysfatura. Referente a pedido, as DAVs, né, que vocês fazem. Então, eu entraria na tela do pedido aqui. Aqui clicaria em novo pedido, que vai escolher a natureza de operação, que vai ser a natureza de venda, que é a padrão que a gente coloca. Se vocês precisarem fazer transferências, a gente tem umas telas ali que automatizam, vocês vão lá, bipam os códigos dos produtos através das etiquetas, e ele faz uma transferência bem rápida, monta a transferência para você, né? Aqui, se eu fosse fazer um pedido no meu nome, quem que é o vendedor, não muda muito do Sysfatura, no caso, né? Vou colocar pedido de exemplo aqui, um código 56.890. Queria continuar. Aqui, se eu usar NFC na loja, a gente pode setar para vir nesse cenário aqui, nesse NFC. Ele vai clicar em venda. E aqui, eu só vou colocar NFC porque a NFC não está habilitada aqui. E aqui eu só vou ter que habilitar um local aqui porque ele não está configurado, mas a gente já deixaria pronto para encaminhar direto para faturamento. Não precisaria vir fazer essas 2 etapas que eu estou fazendo aqui agora. Faria o lançamento do item, colocaria a venda e clicaria em gravar. Ok. Aqui é só por uma questão de controle de financeiro, que o meu financeiro aqui está em aberto. Aí nesse momento, fazendo essa operação, já é encaminhado para o caixa conforme a Sysfatura, já fica lá na impressão em série, para fazer o faturamento da venda na NFC ou no cupom fiscal, caso tenha, né? A questão de NFE é a mesma coisa, então eu vi que vocês também às vezes emitem NFE direto para algumas empresas. É no mesmo cenário aqui, a única coisa é que em vez de NFC aqui, vai ser NFE. Então, e ele pode ser também não emitido direto, às vezes você vai fazer uma NFE para uma empresa, você quer separar e conferir aquela mercadoria, você também tem essas situações que a gente pode configurar no sistema, que vocês podem ter outras rotinas diferenciadas aí para fazer esses controles. Ou simplesmente fazer a venda como eu fiz agora, já iria gerar a impressão da nota fiscal, né? Aqui o meu foi para análise de crédito, que a gente tem uns controles aqui no sistema que tá fazendo isso. Mas aí o consumidor final, no caso de vocês lá, nem vai ter, né? Não vai ter que analisar um crédito para fazer uma venda no Pix, ou no cartão, ou até mesmo em dinheiro, né? Antes, Aqui eu só esqueci de perguntar antes, só para confirmar, vocês têm vendedores externos ou pretendem ter? Pretende ter. Pretende ter? Tá. Só para a gente saber, deixar anotado aqui, porque a gente trabalha no Sysfatura também tem, mas no Vulcan tem um aplicativo para vendedor externo. Então, seria futuramente, quando a gente for falar disso, só para vocês saberem que a gente já tem a opção. Tá? Aqui na consulta de estoque, vocês vão conseguir identificar qual o estoque do produto em qualquer loja. Então, aqui como eu não tenho estoque nas outras filiais, eu só marquei essa opção aqui, né, mostrar sem estoque. Mas caso tivesse, ele já viria pronto para vocês identificarem qual que é o estoque em cada loja, né, desse produto. Então, isso aqui é algo que facilita muito para vocês, né, para fazer o gerenciamento aí, às vezes de um local para o outro, às vezes um produto está sobrando num lugar, está faltando no outro, enfim, né? Mas vamos supor, eu tenho um produto aqui que
Meu produto se chama batata, mas eu tenho a batata laranja, a batata vermelha, a batata rosa, a batata pink. Aí é um tipo um subcódigo, entende? É isso aí que eu preciso adequar também. Certo? Seria tipo uma grade? Como se fosse a grade de cor da batata. Uhum. É tudo o mesmo preço? Tudo mesmo preço. Tá. A gente tem funcionalidades de grade também no sistema. Aí teria que entender também como que vem essa nota para você, né? Como que vem essa nota de entrada. Se ela vem totalmente separada, no caso ali do exemplo da batata, né? Se vem a laranja, vermelho, rosa e pink, tudo separado na nota, ou se às vezes ele vem apenas num código e você teria que separar É no momento. relativo. É Tem relativo. importador, tem importador que manda o artigo, ele manda só a descrição do artigo e manda a quantidade que eu compro e as cores misturadas. Tem outro importador que eu compro que ele já manda tudo separadinho por cor, vermelho, X metro, laranja, X metro, entende? Uhum. Muda um pouquinho assim de um fornecedor para outro. Certo, entendi. Referente a isso, nós temos. Aí tem que lançar Eu não sei manual. se, eu não sei se a contabilidade de vocês ela importa o arquivo do SPED das entradas. Acredito que não, porque aqui em Rio do Sul não faz entrada. Ela deve importar da Receita. Mas, assim, ela importando o arquivo XML para questões de SPED fiscal, essa entrada ela teria que ser feita, como ele mandou apenas num código e você teria que desmembrar em 4, teria que ser feito a entrada num produto principal e depois, após a entrada, porque ele precisa ficar registrado conforme veio na entrada, do ID da entrada, né? Eu não posso informar no SPED que eu recebi um produto, mas eu estou transformando ele em 4 produtos na entrada. Eu tenho que informar que eu recebi um e eu fiz a entrada no produto que ele tem a equivalência ali da associação, né? Mas depois a gente tem uma tela de desmembramento, que aí isso aí pode ser, aí teria que ser feito manualmente, né? Desmembramento da entrada aqui, ó. Aí aqui você colocaria, agora não tem nenhum para citar de exemplo aqui, né? Mas você colocaria o número do ID da entrada de cada filial. Cada filial teria que estar logada na sua filial, né? Essa parte de entradas e emissão de pedido, cada um tem que estar logado na sua filial. E aí aqui apareceria todos os itens da nota e você faria o desmembramento dele aqui embaixo. E aí onde ele tiraria do estoque, por exemplo, veio 8 unidades, duas de cada. Então, no teu produto principal ele está com 8, mas você vai fazer o desmembramento, então vai ficar com 2 unidades em cada código. Então, fazendo esse desmembramento aqui, a parte de cima aqui é os produtos que vão ter essa equivalência, e você vai fazer a associação aqui na parte de baixo, indicar qual que é o produto que ele precisa ser e qual que é a quantidade da nota. Só para deixar ali a par de uma situação, o Clésia, Sim. eu estou tendo problema de conferência aqui, de metragem, de vendedores, de corte, enfim. Eu tive numa loja aqui no Brasil, uma loja muito antiga aí, que tem aqui uma certa referência de venda no varejo de tecido aqui no Brasil, e eu vi lá que tudo que vai para a conferência, o que chega na conferência, passa por uma balança. Por quê? Porque quando um cliente pede 1 metro e a vendedora corta 1,10 m, na balança tu identifica que tem uma metragem a mais por causa do peso do produto, da gramatura dele. Então a gente quer fazer essa equivalência, entende? Eu preciso jogar na balança e eu já estou fazendo lá no meu depósito, eu já estou planilhando todos os meus produtos por peso. Porque quando eu receber os produtos no meu CD ali, eu vou jogar já numa balança de piso para ver se bate com a quantidade que eu já tenho pré-estipulada do produto que eu estou comprando, entende? E isso eu vou fazer tanto no recebimento da carga, quando eu vou fazendo o processo de venda, no pós-venda aqui para o cliente já. Porque quando
o cliente estiver levando a mercadoria que for para conferência ou para o pacote, o produto vai para uma balança para mensurar se o produto está sendo, o cliente está pagando o que ele está levando, entende? Então, Entendi. essa balança ela seria depois de cortar a metragem do tecido? Isso. E se, por exemplo, tiver sobra, a metragem do tecido tiver errada com o que o cliente solicitou? Aí eu vou, ou vou cortar outro produto. Aí é um procedimento que eu vou ter que fazer interno disso aqui. Sim, sim. Foi só curiosidade para saber se você ia trabalhar com sobra ou bonificação. Ou, ou dar uma advertência para o vendedor, porque daí eu vou ter que entrar eu vou ter que já ter uma conversa com o meu RH, que seria um advogado meu, e junto com o meu contador, entende? Para ver como é que eu posso advertir ou cobrar o meu vendedor do produto que ele não mandou de acordo com o cliente. Tu entendeu? Entendi. Então, o cliente, no caso, seria bonificado por exemplo, eles cortaram uma metragem a mais. Isso não seria cortado, você não trabalharia com uma sobra, você bonificaria o cliente com aquele tanto a mais. Duas, uma, ou bonificaria, ou cortaria outro, Ah, ou entendi. descontaria do vendedor, ou seja, já ficaria como a título de venda para ele do produto excedente. Entendi. Tipo, é que quando tu vai abastecer o teu carro, tu chega numa bomba de posto, tu bota lá hoje R$ 200. É difícil quando chegar para abastecer um carro e pede, eu quero 20 litros de gasolina. Sim, sim, eu entendi. Outro põe, enche o tanque, ou põe o valor, entende? Uhum, Aqui na loja o cliente pede o produto. Eu quero 1 metro, quero 1,20 m. Então aquele que ele sim, está pagando. Só que nesse contexto ali, essa minha balança no final da minha venda é para saber realmente se a equivalência do metro que ele está levando bate com o meu com a gramatura e o peso de balança de quando recebemos o produto, entende? sim, entendi, para ver se tu está realmente recebendo aquilo que foi comprado. Isso aí. Então, Tá. tipo assim, ó, eu estou vendo ali no teu software, se tu voltar ali na parte de venda, vocês têm, até no antigo, vocês têm uma opção lá, metro e aquilo, a metro e aquilo, certo? Certo. Sim, a metragem Você do já tem, produto é. você já tem isso aí. Quando o cadastro, até no antigo aqui tem, Uhum. você cadastra o produto a peso por quilo ou a peso no metro. No meu caso aqui eu utilizo muito metro, mas eu também faço cadastro por quilo, porque algumas coisas eu vendo por quilo. Só que eu vou ter que ter alguma ferramenta ali que me dá equivalência de gramatura depois no pós-venda, entende? Que Sim, eu faço o cadastro dele, digo que aquele produto ali, aquela batata que chegou ali, ela é o tamanho tal e tem tanto de peso, entende? Ou seja, eu estou mensurando já no meu produto a gramatura dele ali. É isso que eu isso preciso. seria em Power BI ou relatório, né, Felipe? Eu acredito que esse controle, provavelmente, da gramatura, tu vai fazer lá no momento do recebimento, né? Porque o mesmo Ô, tecido, ele... ô Felipe, Oi. só para tu entender o negócio, eu comecei a fazer uma auditoria tão grande nas minhas empresas aqui. Aham, Basicamente, eu acho que eu demiti 50% da minha equipe de trabalho, tá? certo. Por medida, mandando medida. E eu fui Sim. pegar outro pênalti que eu estava recebendo. Eu comprava dos importadores lá, vamos supor, eu comprava 1.000 metros de um produto. E quando eu comecei a fazer a conferência certo na minha origem, estava batendo o peso do caminhão de saída da empresa, batendo tudo. Só que as peças, de vez de ter 50 metros num rolo, tinha 46 metros, 45. Ou seja, até o meu importador estava me sacaneando. Só que no final das contas, ele falou que ele era sacaneado também, porque o chinês que mandava faltando mesmo. Ele pedia desconto lá na China e o cara lá embarcava menos, deu desconto para ele na metragem. Mas quem pagava o pau era eu. Eu que estava pagando a conta do desconto dele, entendeu?
Sim, sim. Tu era o do final da linha, né? No final da linha, ele apertava o chinês, o chinês enganava ele, e eu, por ser o final da linha que não fazia conferência, ia Certo, lá e morria com uns 6, 7% a menos de mercadoria. Aí eu certo. comecei a aplicar isso aí, peguei bastante importador com esse rolo aí, entende? Sobre isso, eu até estava pensando alto aqui, a gente não nem conversou eu com isso com o desenvolvimento, né? Mas a Valesca comentou comigo que tu pode ter, às vezes, um mesmo produto que ele pese diferente, né? Então, tu faria esse controle no momento do recebimento, né? E a gente Isso. teria que ter alguma maneira de controlar que aquele produto em específico está saindo no momento da venda, para que quando colocado na balança ficasse correto, né, com o que está sendo vendido, porque senão também a gente vai ter divergência. Pelo que eu entendo, a gente teria que ter uma análise nesse sentido, né? Eu saber qual gramatura que está chegando lá no final, para mim saber qual que é o peso que aquele produto vai ter para conseguir fazer a conferência por peso, além, claro, da medida. Seria isso? É isso, mas tipo assim, ó, eu posso dar nome aos boi ali e dar um código para o meu fornecedor dentro da nota. Hum, E eu posso ter dois produtos, às vezes, ali, o mesmo artigo cadastrado, entende? certo. É como se eu fizesse assim, ó, o exemplo da batata. Eu tenho a batata é igual, certo? Mas eu tenho a batata doce e a batata amarela. Só que é a Certo, mesma batata. Ou entendi. seja, eu posso vender o mesmo produto ali, mas distinguir depois com outro código. Mas quando for fazer a consulta do grupo ali do Oxford, eu tenho desse aqui, esse aqui é essa gramatura. Pode ser um pouco mais grosso, um pouco mais fino. Isso aí Hum, pode acontecer, entende? entendi, entendi. Não, tranquilo. Isso aí é algo que a gente até Isso. possivelmente vai conversar posteriormente aqui dentro da IBS com desenvolvimento, porque a gente tem algumas situações dentro do sistema que talvez deem para ser usadas nesse sentido, tá? Porque assim, ó, se eu botar o código do, vamos supor, o exemplo do produto meu seria um Oxford, um produto que eu vendo muito ali. Mas Aham, se eu botar os primeiros códigos dele ali, vai dar os Oxford que eu tenho. O Oxford liso, que é liso, não tem estampa, beleza. Mas aparece um código do fornecedor que me atendeu, outro código, beleza. Só que eu tenho a metragem total deles dentro do meu estoque. A hora que eu for fazer um controle de estoque meu, lá, beleza, aqui dentro do meu estoque, eu tenho 10 mil metros dele. Eu vou lá rapidamente, chamo aqui na tela aqui os primeiros iniciais, que como se fosse Oxford, mas ali tem três fornecedores, às vezes com gramatura diferente ou distinta, certo. mas supostamente essa razão ali de dar uma diferença deles não chega a 5% às vezes, entende? Uhum. De um fio ser um pouco mais grosso e um fio mais fino, entende? Ah, entendi. Não é tão discrepante. Não é discrepante assim o produto para isso, entende? Tipo assim, esse aqui é bem mais grosso. Porque se ele aumentar muito a porosidade do tecido, eu já mudo até o nome dele, eu boto como Oxford grosso, entende? Entendi, Boto entendi. outro nome. Então, esse quesito de às vezes não bater um com o outro ali é um fator de razão de não chega a 5%. Hum, Então, o que que acontece? Outro dia eu estava pensando assim, pô, se eu for fazer isso aí, talvez eu precifique no meu preço final e essa precificação de oscilação de gramatura, entende? certo. Supostamente um título de perca, entende? De se encaixar um controle de estoque ali dentro. Por que que eu te digo isso ali? Porque como fica ali no meu CD e fica um almoxarifado, quando eu for fazer o controle de estoque da prateleira, eu puxo eles para fora e boto numa balança no chão, eu faço um controle de estoque ali por quilo e fazendo a correção ali para metro, eu faço um controle de estoque ali em 3 minutos. Aham, O mais difícil é remover ele da prateleira, passar para a balança e deu. Que é, bota três funcionários ali rapidinho. Eu posso, num depósito meu ali, em uma semana, fazer o controle de estoque em 100% deles, entende? certo, Mas certo. o quê? Para um Pela inventário iria precisão, te ajudar bastante, né? pela precisão da balança. Aí assim, ó, o que que acontece? Eu tenho o mesmo produto aqui nas minhas lojas.
a gente usa uma cartela que fica no meio do produto, uma cartela de tecido, aquilo ali tem um peso. Mas eu vou lá, pego aquela cartela, eu peso numa balança, ela tem tanto. Quando eu chego numa empresa minha ali, eu removo todo aquele artigo, venho com a balança aqui, boto como se fosse o produto ali, desconto o peso da cartela. Rapidamente, numa loja minha, eu posso um dia fechar a loja, eu faço controle de estoque dela todinho, entende? Entendi. Porque- Pela praticidade do peso. E mesmo porque durante a cada X período eu posso vir chamar a gerente, fazer um levantamento num sábado à tarde ou num dia da semana e fazer o controle de estoque da empresa toda. Uhum, entendi. E me falta, entende? Certo. Isso é algo que a gente vai analisar, mas sabendo que a gente teria essa informação, né, que tu iria ter vários daí cadastros para o mesmo produto que pode possuir gramaturas diferentes, cada um com seu peso, acredito que a gente consiga fazer alguma coisa nesse sentido, sim, tá? Mas talvez hoje pronto no Vulkan a gente não tem, seria algo a de ser desenvolvido, né? Mas não sei exatamente ainda se seria muito complexo ou não, mas eu acredito que daria para fazer. Mas eu vou te Acho que perguntar um negócio. Vocês não atendem alguma malharia, confecção pronta? Ah, a gente atende só as lojas. A parte da confecção a gente não tem no sistema, né? A Vocês gente atende mais. não tem nenhuma facção ou empresa assim que trabalha nesse ramo, assim, na parte de costura ou coisa que é um pouco maior assim? Temos uma aqui em Rio do Sul que trabalha, mas ela não tem nada por peso, tá? Até questão deles ali também é por metro. A Comandoli ali, né, Luana, que a gente foi visitar, Uhum, eles trabalham tudo com metro também, eles não têm com nada metragem só. de peso. Eles É, não mas têm nem balanço, não. essa informação que eu dei ali, de ela chegar, eu te digo até o valor da balança, custa ali R$ 2.500 uma balança de chão. E Hum, tu chegar para ela assim, olha, tu tem quantas unidades aqui? Tem tanto. Ó, o peso delas de cada peça pronta sua custa tanto. De vez de ela ir lá contar uma por uma, joga dentro de um paletzão ali, joga em cima da balança, em um uhum. minuto tu faz o controle de estoque. Ou Certo, seja, certo. tudo que é pesado e 100% certo. Porque tu vê uma peça, quanto que ela pesa numa balança, tu já sabe que é aquilo que tu vai ter. Não vai mudar, porque tu já sabe de um plano de corte. Então, tu É, já sabe que o aviamento, o zíper, a linha, pesa tudo igual. Sim, Então, sim. hoje, assim, ó, a maioria das confecções aí, pega umas confecções grandes, eles não estão, eles bipam ali as peças de saída para o cliente, mas hoje, para tu fazer um controle de estoque rápido, é jogar na balança ali, tu já sabe quanto dá. Só separa pro tamanho, entende? Mas tu Sim, faz isso sim. aí. Então, eu a gente acredito que é uma coisa falou. assim, mais rápida, mais ágil, entende? A gente Uhum. falou com uma empresa do mesmo segmento de vocês, ano passado, que também não usava balança. É da mesma região daí, é Anjo? Dois Anjos. Isso, 2 anjos. Acho que é Dois Anjos Tecidos, acho que é o nome. Eles também não utilizavam balança, utilizavam somente o controle por metragem. É, mas não funciona. Na realidade, eu tô para trás, mas o que eu tô falando para vocês aí é que eu já vi um case dessa pessoa no Rio de Né? Janeiro, e eu vi que era muito controlado na saída do produto, tudo era precificado, então. Aham. Entendi. Não, realmente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje, quando chega no mercado ali, no Super Imperatriz ou no mercado, tu passa naqueles caixa rápido. Quando tu passa no caixa rápido ali, bota o teu produto naquela bandeja do lado. É uma Hoje, balança, né? os mercados estão fazendo o quê? Botando na balança e já sabe quanto pesa qualquer artigo, só vai liberar para ti o cupom fiscal para tu botar naquela bandeja, porque ele sabe que o produto está saindo, entende? Está indo embora. Ou seja, daí ele já sabe que tu tá pagando por aquilo, até pelo peso dele, e comprovando que realmente tu tirou tudo do carrinho. Então é uma coisa que a balança e o peso, assim, é a coisa mais hoje mais prática, hábil e de maior controle para fazer essa operação. Uhum. Então, para me dar uma agilidade, a hora que eu acelerar esse meu processo dentro do meu depósito,
que depois dali, nas minhas lojas, tudo, eu chegar com uma balança de chão ali e começar a tirar tudo da prateleira e botar ali para fazer o controle de estoque, vai tudo e vai dar certinho a metragem, entende? Uhum. Mas assim, só para a gente alinhar, eu entendi a ideia, acho bem interessante, mas Uhum. no momento do recebimento do produto, tu faria essa distinção daí das gramaturas, né? A gente teria essa oscilação de 5%, né? Mas tu informaria daí dentro do sistema, em algum lugar, qual que é o peso do E metro, né? Acredito que seja por metro também, desse produto. Só para a gente teria essa informação dentro do sistema, né? isso, correto. Perfeito. Não, beleza. Eu não sei o que o Clésar, né, do ponto de vista um pouco mais técnico, Eu já acha tô, sobre eu já isso, tô, mas eu já tô de uns meses para cá, eu já tô fazendo o meu controle de estoque, tudo no recebimento por balança. Então, entendi. quando chega o produto lá, agora eles não ficam mais contando peça, vão ali abrir peça, vamos ver, isso aqui tem 50 metros. Não, eu jogo tudo na balança ali, Uhum, errado, não tá entendi. batendo. Agora daí a gente vai pro in-loco, pego uma peça só e eu mando medir, ó, tá faltando. Eu já nem boto mais a mão no produto, já chamo o representante, o amigão, o que que tu quer Uhum, fazer com isso aí, ó? Tá faltando tantos metros. Eu já dou informação precisa. certo, Assim, pô, certo. como é que faz tão rápido? Não, depois que Não, vocês me enviaram o produto errado lá, que eu estava pagando mesmo, agora eu peso tudo, boto no quilo e eu já tenho tudo relacionado, meus produtos, tudo no quilo, entende? uhum, não, show. E, Só, e só para tu entender, ali, ó, ô Felipe, só para tu entender, eu só não opero no quilo verdadeiro dentro das minhas lojas, porque até tá passando isso na minha mão, na minha cabeça, tá? Aham, E talvez eu faço, de passar tudo por quilo. Mas por quê? Porque quando tu bota no quilo, às vezes tu assusta o teu cliente, que o valor fica um pouco muito elevado e assusta, sabe? uhum, Quando é por quilo. E o mercado assim de tecido ainda não precifica no quilo. Então, tipo, esse é o meu maior medo de fazer, porque senão eu já tinha tocado balanço em tudo aí, daí não tinha mais erro. E só imprimir a etiqueta lá pro cliente pagar ou fazer a emissão de ticket do fiscal, se bater certo. com o quilo exato ali no cupom, entende? Uhum. Alguma coisa desse tipo, como se fosse um supermercado. Aquele supermercado de bandeja ali no final do É, atendimento ali. no caso, tu pesaria, né? E o peso que vai dar vai multiplicar pelo valor do quilo e vai gerar Isso. o quanto que ele tem que pagar. Isso. Certo. Daí tu Uhum. não teria perca nenhuma nesse processo, né? Bom, Zero. eu acredito que isso aí é algo que a gente teria que estudar internamente, né? Eu provavelmente teria que ser desenvolvido alguma coisa nesse sentido, mas assim, uma análise preliminar disso eu não vejo muita dificuldade, né? A gente já tá, só para te entender, a gente já operou com outros sistemas que possuem comunicação com balança, tá? Então isso não seria a primeira vez, que às vezes daria para fazer talvez alguma coisa com comunicação de balança. A gente tem em alguns mercados essa realidade, né? E então não seria algo novo. E pelo que eu entendi, né, tu fornecendo essa informação para nós do preço do quilo, por exemplo, a gente teria essa informação dentro do sistema. Então eu vejo que é algo plausível de ser feito, tá? É, Ô, eu, Rafa, eu, eu não sei até que Rafa, ponto essa operação pode. Tu comentou para mim que gostaria de ter representantes externos amanhã depois, então possivelmente eu teria que alterar alguma coisa na rotina de aplicativo mais para frente, né? Então, se tu começa a colocar isso num macro do negócio, talvez tenha alguns outros pontos que a gente teria que acertar por causa disso, né? Mas a princípio a gente conseguiria te atender, tá? Sem problema. É porque é o seguinte, futuramente ali, só para tu entender, eu vou, se eu abrindo mais lojas ali, eu não vou mais abrir da forma como eu abro, eu vou abrir showroom. Então eu Hum, vou operar em mais lojas, em mais locais, e hum, eu vou no caso, fazer todo o despacho do meu CD. E daí eu vou entendi. botar meu ciclo de entrega, por quê? Porque o tecido ele é muito volumoso, eu demanda muito valor monetário para ele botar na prateleira, sabe? Hum, E eu tenho muita perca. E eu estou fazendo isso aqui justamente para eu começar a ter sono à noite, tá? Porque eu perco a cabeça com isso, cara.
Não Certo, sabe a certo. dificuldade que eu tenho para controlar isso aí, que estou perdendo sono. Daí eu entrei num fator dominante. Eu vou diminuir as minhas lojas, botar showroom, tudo bandeiras de tecido. Vou trabalhar mais enxuto, vou trabalhar sem grade na porta, vou trabalhar sem alarme, vou trabalhar com uma empresa de low cost, mas só mandando mercadoria do meu CD. Porque daí eu já sei que o meu CD passa na mão de dois conferentes, não tem o contato final com o cliente, quem vai fazer a separação é outra pessoa, entende? Vai me tirar um monte de dor de cabeça. E Entendi. eu vou conseguir botar muito mais produto dentro do showroom. Então, isso que eu quero fazer, primordial, é adequar o meu depósito, o meu CD, para ele estar redondinho para mim chegar nesse ponto depois. Uhum. Porque eu começo por lá e depois vou transferindo para as lojas, nos mesmos códigos, nos mesmos padrões, entende? Entendi. Então, daí, vou começando a dar prioridade para o depósito. E daí, o vendedor final, quem pode ter quem pode ter o meu mostruário de tecido, também já é outra diferenciação de preço. Daí, eu encaixo numa tabela ali de atacado, de Sim, venda sim, a de venda. A venda consumidores. externa, né? Eu acho interessante até, analisando por essa perspectiva, realmente o Vulkan para vocês vai ser um passo importante pelo fato de tu conseguir padronizar isso, né? Que é o que o Cléser fez, algumas perguntas ali, no início da reunião referente a isso, para ver como a gente vai conseguir padronizar, né? Puxar todos esses produtos, todos os produtos vão ser o mesmo código, todos os clientes vão ser o mesmo código, né? Então, assim, a questão dos vendedores, amanhã depois, ou até mesmo loja, criar né, aquela loja só vende para aquele vendedor, ou o vendedor começar a ter região para atender, todos esses Sim, controles a gente já tem dentro do sistema, tá? Então isso não seria nenhuma novidade para nós hoje com o Vulkan, né? Mas então nesse sentido a gente te atenderia 100%, né? Então a gente realmente teria que ver essa questão do peso, mas eu acho que é muito válido agora ainda mais entendendo a tua situação pela questão de padronização, porque daí tu pode abrir quantos showrooms tu quiser, né? Todos vão ser o mesmo código para aquele produto. O teu CD já vai saber que é aquele código, já vai saber que é aquele peso. Então, tu vai conseguir, tu vai ganhar tempo, na verdade, né? Porque hoje se tu for fazer via Sysfatura, provavelmente tu teria algumas pedras no teu caminho no sentido de conferência, né? Saber que aquele não, produto, qual que é, é, como, né? eu tô fazendo essa adequação para o mercado, porque senão daqui a pouco eu vou ser mais um. Já um monte de gente Certo. trabalha com esse aí, pessoas empresárias aí já fecharam as portas. E se eu não Uhum. remodelar o meu negócio e fazer algo novo, eu não quero virar estatística. E para mim não virar estatística, eu tenho que estar muito afinado com o meu controle, meu estoque agora. E Uhum. justamente eu estou fazendo isso aí agora porque por causa dessa dor de cabeça de metragens a mais que está indo para os meus clientes. Eu Uhum. tô sendo bem franco, tá? Sim, sim. Muito cliente meu, depois do WhatsApp ali, começa a ficar ter muita amizade com clientes, entre vendedores e clientes. Aí tu acaba dando aquele cafezinho a mais, sabe? Ah, pega aqui uma metragemzinha a mais, ó, compra comigo que eu sempre vou dar um chorinho a mais. Aquele jeitinho brasileiro, né? Sim, E quem sim. se ferra é o empresário, né? Sim, Aí, sim. ó, cara, de cabeça em pé com isso, tá? 10 E, centímetros a mais por venda em 10 vendas deu 1 metro, é né? meu lucro, pô. Meu, Então é meu muito, né? lucro hoje é 10%. Se alguém me pedir é 1 metro, levar 1,10 m, eu fiquei chupando o dedo. Aí eu não consigo ter lucro. Por isso que as minhas estruturas de loja, agora eu vou começar a diminuir tudo de tamanho. Vou operar de um CD com E, mais controle e vou enxugar a máquina, como se diz, entende? e, Sim, sim. Rafael, como é que é a questão de logística hoje de vocês? Vocês têm uma frota própria, caminhão próprio? Tem. Como vocês vendem na Shopee? Vocês têm alguma questão de contratos de frete, alguma coisa nesse sentido? A gente tem os terceirizados aí, né? Daí, Certo. quando dependendo, a gente faz cotação, manda para um, para outro. Aí Entendi. meu Eu filho te, faz eu uma te pergunto cotação. isso porque a gente tem uma tela de gestão de frete aqui dentro do Vulcan que te ajuda a fazer os comparativos de frete, a fazer uma gestão. Isso
A gente tem muitos Isso resultados nas até. empresas. Até se tu trabalhar com transportadoras, Rafael, por exemplo, a gente consegue cadastrar a tabela de preço da transportadora dentro do sistema e o sistema já vai calcular o teu frete para aquela venda, né? Então, às vezes, se é uma venda que, é uma venda que eu vou colocar FOB lá, né, que o cliente vai pagar, né? Tu já consegue saber quanto é que vai dar e o sistema já vai colocar a melhor transportadora para aquele caso. Ah, mas essa rota ali não é legal. Pô, a RT ali não atende bem naquele setor, né? Então a gente Uhum. pode excluir só aquela perna. Então a RT vai continuar sendo ainda uma opção tua, mas daquela rota em específico ela não é a opção. Então a gente tem esse controle hoje também, que é mais uma das rotinas que automatizaria dentro do sistema, né? Até a gente E está para desenvolver agora também, se for o caso, né? Que eu sei que às vezes com as empresas terceirizadas isso pode acontecer. A gente está desenvolvendo para colocar um valor fixo por frete. Então, sempre que é frete para tal lugar que tal operador vai fazer é R$ 25. Daria para fazer dessa forma também, sabe? Isso é algo que está para sair ainda, mas vai ter no sistema. Então, assim, a gente, nesse sentido, do ponto de vista do CD, né? Do centro de distribuição, acredito que a gente conseguiria te ajudar também. daí tu tem frete, tu tem uma frota própria para distribuir do CD entre as lojas, é isso? Tenho. Daí tem o meu Tá, carro ali. Uhum. legal, beleza. Bom, Eu acho bacana. que Eu não sei se tu tem interesse de ver mais alguma rotina. Assim, tudo que tu conhece hoje dentro do Cisfatura, a gente tem no Vulcan. No Vulcan tem até mais algumas coisas, né? Que nem a Luana comentou da licitação. Então, são coisas assim que tu contratando o Vulcan, tu vai contratar tudo isso, tá? Então, tem muita coisa dentro dele que tu vai poder utilizar. Não sei se tu tem interesse de ver alguma rotina específica, Não, porque eu acho que se tu pegar o antigo ali, tem bastante coisa aqui que, basicamente, eu olhando aqui, parece ter no outro, mas essa telinha de vocês aí tá bem bonitinha, tá? Com esse azulzinho hum, com branco. Pode ser o hum. mesmo, porque vocês utilizam a mesma base de dados de programa. hum, Eu preciso modernizar, preciso me aperfeiçoar e preciso baixar custo. Eu já estou com o certo. Fábio aí, pergunta lá pro Fábio lá, onde é que eu fui achar ele. Aham. Eu tava no negócio de uma lojinha de festa ali com o computador aberto, assim, ó, cara, vamos fazer um programa para mim? Vamos. Então, assim, ó, se conversar com ele ali, fui eu bem dizer que ajudei ele a startar a empresa dele. E eu nunca Ele contou a história pra gente ontem. dentro da empresinha de festa da mãe dele lá, onde era balão e coisa, ele fazendo negócio para a mãe dele, assim, ó, vamos fazer para mim. Te achei Uhum. aqui nesse canto aqui. Então, tipo assim, ó, é, talvez eu seja o cliente o zero, ou um, ou dois ali dele, entende? Então ele só tem que dar uma valorizada porque a gente aprendeu muita coisa junto, eu e ele, nesses anos, e a gente pode vir a aprender mais. Mas eu Sim. queria que ele me desse uma ferramenta agora de maior gestão, maior controle, a gente pode aperfeiçoar junto à plataforma dele, eu dar mais ferramentas para ele, onde ele pode aprender comigo e eu posso aprender um pouco com ele mais. E eu não queria deixar vocês nesse exato momento, mas a gente precisa crescer junto. Então, Uhum. nesse exato momento eu preciso cortar custos, gastos e processos meus aqui que estavam me botando no buraco. E, e, e o programa de vocês, eu mexendo nele, basicamente ele está usando o mesmo software que ele já usava, mas com umas telinhas mais bonitas. É, Claro que a principal. eu não olhei a parte de gestão aqui de e-commerce, não olhei nada, não Uhum. olhei. Depois eu vou pedir ali para você me mostrar. Enfim, mas eu quero que eu converse com ele lá para a gente ser parceiro aí e a gente possa ainda continuar juntos. Então, Certo. E nesse sentido, isso Rafael, aí. só para a gente conseguir elaborar até alguma coisa um pouco mais assertiva, né? O usuário do Vulkan hoje ele é acesso simultâneo. Então tu pode fazer 1.000 usuários ali dentro, não tem problema nenhum, mas é computadores operando ao mesmo tempo. Tá? É assim que ele funciona. Por ele ser em nuvem, é um pouco diferente. O Sysfatura, ele é por computador, certo? O Vulkan não, tu pode colocar ele em vários computadores, porque ele abre no Mozilla, é web, né?
Então, pode colocar em vários Aí computadores, eu só faço a contratação ou lá na local web ou uma hospedagem de nuvem, né? Não, É isso? não, isso a gente fornece também, tá? Essa parte a gente faz tudo, assim. Contratando Ah, com a gente mesmo providencia a nuvem, servidor, tudo com a gente mesmo, até por questões de segurança, né? uhum. E deixa eu te perguntar, quantos usuários hoje tu imagina que seria necessário para todas as lojas? Tu tem meio essa informação a toque de caixa? Teria que dar uma conversada com o pessoal? Cara, geralmente eu tenho dois computadores no atendimento e tenho só o meus caixa, tá? Uhum, Só que eu vou te ser bem franco, hoje tá tão barato o PDAzinho pequeno uhum. que até eu tava aqui em outra oportunidade, eu tava acompanhando e vendo um outro processo que os vendedores tinham um PDA e eles mesmo, onde estava, em qualquer lugar da loja, faziam a consulta pelo PDAzinho e faziam a venda para o cliente. Então não exigia o vendedor buscar um computador na loja para fazer Tá. o lançamento, sabe? Uhum. Ou Dessa seja, forma, a gente pode trabalhar com os aplicativos daí, né? Isso, é o que eu pensei também, Luana. Talvez trabalhar com um aplicativo para os vendedores internamente, né? Mas ter um usuário para o caixa para ele. quando tu me pergunta sobre quantas pessoas estão usando, olha, eu não, eu posso ser bem franco, todos os meus funcionários utilizam para fazer um lançamento. Quem menos está usando o software de vocês, por incrível que pareça, é o cara que mais se incomoda, sou eu, o que estou atuando, né? Tá Eu certo. estou sem acesso no software, tenho que ficar pedindo Isso vai ter que relatório mudar, Rafael. das minhas lojas. Numa Não tem. mudança de sistema, isso teria que mudar. Eu tô no mar sem vento, assim, eu nem sei para onde é que eu vou. Aí, tipo assim, e eu preciso ter isso na minha mão. Sim. Então, quando eu digo assim, ó, quando as pessoas vão utilizar, basicamente, meus funcionários todos, eles vão precisar fazer uma venda ali. Então, todos eles utilizam. Se eu fosse usar PDA, olha, eu botaria um PDA na mão de cada um. Se eu Uhum. fosse usar o telefone celular que eu desse hoje, que hoje até o celular funciona com PDA, né? Sim, Um sim. celular, tu abre nele ali, a pessoa tá ali bipando o produto na peça, tu bipa pelo códigozinho de barra, que aqui eu nem uso o código de barra que tá ali, da etiqueta de vocês. Ali tu pode estar com o QR Code, lendo o QR Code e botando na metragem. Não precisa nem ele ficar digitando ou buscando código. Aí ele já vai ter o pedido normal e manda o cliente pro caixa. Ia me facilitar, nossa, ou Sim. seja, um Então, monte. o FDV ia ajudar bastante ele, né, Felipe, nesse Sim, caso. sim. Assim, a gente queria primeiro sanar essas dúvidas iniciais, né, Rafa, antes de te apresentar de um orçamento. Eu acho que agora a gente já consegue sentar com o Fábio para definir um valor, né? Porque, querendo ou não, o que tu comentou é fato, tá? O Fábio já disse que teria que sentar com ele para fazer essa questão de preços, porque tu é um cliente importante para nós, é um cliente que vem de longa data, é um cliente que esteve sempre com a gente, né? Nunca foi um cliente que incomodou, nem questão de suporte, nada. Então, assim, a gente vai com certeza te dar uma atenção especial nesse sentido, tá? Quanto a isso, tu não tenha dúvida, porque o Fábio até já mencionou que era para trazer essas informações para ele. Ele só não está presente aqui junto porque ele tinha uma outra reunião hoje à tarde marcada, mas senão ele estaria aí também. E a Então, gente. até eu ia para Rio do Sul ali, eu ia falar com vocês aí pessoalmente. Uhum. Isso eu ia te propor isso, a hora que você estiver aqui, vem aqui que daí a gente Te também se apresenta a conhece. Não empresa, sei né? se tu viu já a empresa reformada, como é que tá a nossa Não vi estrutura, depois mas aí. seria bem. Mas eu só tô vendo a imagem toda fosca aí. Pô, acho que tá muito feio aí o negócio aí para estar escondendo aí. Não, não, é porque passa muita gente hoje, não é só mais dois, três, a gente está em 30 aqui na sala. Então não Ah, tem como, se eu mexer aqui, a empresa tá grande aqui atrás. Tu eu pode ver achei que que o tava sendo único, o único que empresa. tá no cantinho é o Clésar ali, cara, que É, ninguém porque atrás do ninguém mexe com Felipe. o homem, né, cara? Então, só o Clésar fica no cantinho. Não, Então, mas assim, Cleber. se tu vier, seria um prazer receber a gente aqui, até o Fábio com certeza vai te receber, são conhecidos, Uhum. né? Então, se tu vier pra cá, pode me dar um toque que eu te recebo bem tranquilo. E eu vou repassar essas informações, tá? A Não, gente passa para o quadro ali, eu acredito ali que é o ajustes. Eu preciso de mais informações e vocês têm ali
Ah, nosso aqui já está voltado aqui para e-commerce, já tem ferramentas hoje, que hoje parece, os softwares são todos iguais aí, a parte como a gente utiliza, né? É Sim, até a questão do funciona. e-commerce, a gente tem alguma coisa bem legal também. Tu deve conhecer a Gedert ali de São José também, que né, tem N coisas. Eles têm o e-commerce conosco, né? Então, eles têm toda a questão de. Eles acho que tem um dos e-commerces mais completos assim que a gente já desenvolveu, que tem muita coisa lá dentro, de várias plataformas, né? Então, assim, eu acho que não tem nada assim que tu precise hoje que seria um problema para a gente desenvolver ou algo moroso, sabe? Então, acredito que a gente vai conseguir fazer alguma coisa bem legal aí para te apresentar. Então, eu vou Então, te pedir uns 2, 3 dias aí para a gente levantar essa questão do orçamento, sentar com o Fábio. Provavelmente hoje ainda a gente consegue conversar. Se duvidar, hoje eu consigo te passar alguma coisa, né? A gente vai mais ou menos pré-estipular o valor dos PDV s para ti, para ver quantos vendedores tu tem em cada loja, porque eu fui na loja de Florianópolis, aquela que fica bem no centro, lá no perto do mercado público ali, né? E tinha muitos vendedores dentro da loja, né? Então a gente te passaria mais ou menos o valor por vendedor. E daí a gente teria que fazer esse levantamento para te dar um valor exato, né? Mas saber quantos vendedores tem em cada loja, algo nesse sentido. Então acho que nesse primeiro momento eu vou te passar o valor de um vendedor e daí tu mais ou menos pensa, né? Depois para a gente fechar negócio mesmo, para estipular contratos, coisas assim, daí a gente precisaria saber só para ficar certinho, a fazer a atualização cadastral, já deixar tudo mais certo possível para tudo que começa certo termina certo, né? Então, para a gente alinhar isso aí. uma coisa eu vou pedir para vocês, tá? Vocês não, isso aí é uma coisa que eu noto muito, tá? Aham, Quando a gente vai ver algum software, ver alguma coisa, muitas pessoas perguntam assim, quando, que ano que é a tua empresa, isso, quanto é que tu fatura, quantos funcionários tu tem, isso, é. Não, pô, não, a gente precisa saber, mas quantos, não, vou precisar de tantos pontos de venda, enfim. Então o preço é esse. Tipo assim, ó, a precificação de um produto de vocês hoje é baseado em faturamento e funcionário, porque isso aí existe. E eu sei quem desenvolve software também e utiliza essa ferramenta. Então, assim, eu só vou dizer antes de passar um preço para mim, eu não vou ficar me instigando aqui uma contra-oferta ou coisa. A gente já está um bom tempo junto. Eu já estou com duas propostas na mesa. E esses tipos de propostas sobre faturamento, porque ninguém pergunta para mim até hoje o que eu faturo e o que eu boto de lucro no bolso. E o que importa para nós aqui é o lucro. Só que tu uhum, vê que tu rema, 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 rema para tudo que é lado ali e tu não sai do rio porque a correnteza é muito forte. Então, às vezes, assim, para tu precificar algo e ver que o empresário, isso aqui pode pagar, é uma forma errada. Então, eu acho que assim, ó, tem que ser justo para ambos os lados. Eu acho que ambas as pessoas nós temos compromisso financeiro, como a empresa de vocês também tem, mas não esqueça da parceria que a gente tem durante anos. Então, sim, se for claro. precificar algum, pô, ó, vai ter um reajuste aqui, disso aqui, porque a gente vai dar mais isso, mas não esqueça dessa parceria e saber também que a gente é mortal. Sim, sim. Porque, basicamente, Até, para vocês terem uma ideia, que em Florianópolis aqui tinha mais 4 lojas de tecido e não tem mais nenhuma. Só ficou, bem dizer, uma só que vocês mencionaram agora, que é na Uhum. parte de decoração ainda, mais forte, que é há 2 anos. O restante das lojas que eu tinha aqui, porque fui muito resiliente e ter esse processo mesmo dando prejuízo. Mas a maioria das lojas aqui deixaram de existir. Então, tipo assim, ó, porque é uma barra para o empresário controlar, ter o controle e ter uma loja de tecido. A gente briga com muito, muito peixe grande e o lucro é muito baixo, sabe? sim. Então, tipo, Até, agora eu estou pedindo um foro diferente. E também quando eu falei que eu ia fechar algumas lojas minhas e eu ia ampliar em Sorvete, é por causa de custo operacional que está muito alto, entende? Para nós, entende? Então, Sim. pensa muito com carinho, fala com o Fábio ali, para ele dar uma atenção nisso ali, porque depois eu sei que a gente indo ali, a gente desenvolve rapidinho ali a ferramenta, eu sei que vocês têm grande potencial,
O Fábio, muitas pessoas que trabalham com ele aí, muito inteligente para vocês. E eu estando aí, a gente trabalharia junto também, e eu sei que é só complemento de software. Só que agora um valor ali que seja justo ali, eu digo para vocês, ó, ou não, tá bom? Tá. Eu vou Não, pedir até, ele. Rafael, para você até saber, só para a gente finalizar, Uhum. normalmente quando a gente faz as reuniões comerciais, assim, até alguns que são da base, mas a maioria dos clientes, a gente tenta sempre, o Fábio tenta se isolar disso para não influenciar no preço e tudo mais, porque a gente tem a tabela de preço, a gente tem todas essas outras questões. E o teu caso, eu não tenho nem a tabela de preço, porque vai ficar exclusivamente com o Fábio, vai ser uma decisão com ele. Então a gente já está tratando com uma diferença já bem exclusiva para vocês. Ele não deixou eu montar preço, não deixou passar preço, porque é ele que vai deduzir isso, que vai ver o que a gente vai precisar desenvolver e tudo mais. Então já está sendo tratado com uma diferença quanto a isso, tá? Isso. E Então, ele tá. contou a historinha do começo, essa ali que tu contou da loja. Ele contou, foi bem divertido, a gente deu algumas risadas. Ele contou algumas histórias de primeiros clientes e a tua foi uma. E com certeza ele tá levando isso em consideração, tá? Eu falei, cara, ô Fábio, tu tem bastante potencial, cara. Gostei do que eu tô vendo aqui. Então, antigamente, cara, o que a gente estava usando? Um computador Philips, eu acho que já era Philips. Era um 3433, 366, aquela coisa assim, arcaica, mas a gente já tinha um excelente software. Então, você tinha ele para ele usar. Então, tipo, ele tem um grande potencial, ele é muito inteligente. Eu tenho que ele é um recurso aí para a gente permanecer juntos, sempre fazer ajuste, porque vocês vão fazer algo agora que vai ser meio que único, tá? Nessa forma como a gente faz. Só tem uma empresa que está no Mato Grosso que desenvolve perfeitamente para lojas de varejo isso aí. E eu já sei eu já dei uma copiada no que eles fazem ali. Por isso que eu ia apresentar para vocês. Eu acredito que eu vou ser vocês vão fomentar um outro negócio para a rede têxtil, entende? Com bastante Não, controle. bacana. Legal. Tá bom? Vamos passar isso para o Fábio. Então a gente Tá. vai fazer as reuniões, vai fazer os levantamentos aqui, Rafael. Os próximos contatos ou informações que a gente precisar confirmar, o ponto de contato continua sendo a Valesca? O Fábio tem meu WhatsApp, tem o meu, tem a Valesca aqui também, pode chamar Tá. ela aqui também. Não, Mas tudo eu- bem. Qualquer coisa. Caso queira falar comigo e quiser conversar junto com ela ou com mais pode me ligar a qualquer momento aí, estamos na ligação. A gente já vai Tranquilo. conversar, tá? Beleza, Tranquilo. pode E deixar então. se por um acaso tu acabar vindo para cá nesse meio tempo, a gente tá de porta aberta. Tá? Beleza, Mesmo- Rafael? Ali no mesmo endereço, aí perto da pracinha ali, né? Isso. Isso. Tô. Uhum. Valeu, Fechou? Valeu, um abraço, Valeu. obrigado. Valeu, Valesca, um Obrigada. abraço. Valeu, Tchau, tchau. Valesca. Tchau, tchau.